No início, isso era apenas uma guerra entre os Estados Unidos e o Irã. Depois, meio que evoluiu para um bloqueio. Bloqueios em disputa, como chamávamos. E então isso deu lugar, de fato, à batalha pelo Estreito de Hormuz. Bem, agora estamos em uma batalha diferente. E esta pode ser a mais importante de todas. Se não acertarmos nesta, ou se não resolvermos esse problema aqui, vamos entrar numa situação mundial muito, muito grave. E essa é a batalha das munições. Quem consegue continuar lutando esta guerra por mais tempo? E a resposta não é a que você talvez imagine. Na verdade, temos sofrido com muita desinformação vinda de muitos dos nossos líderes mais graduados, além do encobrimento intencional de outras informações. Hoje, vamos tirar esse véu para você. E vamos mostrar a vocês o que, sem brincadeira, está acontecendo tanto no nível estratégico quanto no operacional, com repercussões no nível tático. É preciso olhar e entender como esses três níveis funcionam juntos, para compreender por que estamos numa situação tão difícil e por que precisamos mudar de rumo muito rápido. E, aliás, essa mudança de rumo não pode significar voltar a operações em larga escala, ou estaremos consolidando nossa derrota. Primeiro, quero mostrar o que o embaixador Mike Waltz disse ontem no noticiário da televisão, porque perguntaram a ele sobre essa questão. Muita gente está preocupada com as munições, especialmente nossos mísseis de ataque de longo alcance e nossos mísseis de defesa aérea. Muitos estoques foram esgotados, não só pelo que demos à Ucrânia ao longo dos últimos, seja lá quantos anos, 4 ou 5 anos. E a administração herdou uma situação de estoques esgotados, não apenas por causa da Ucrânia, mas também pela luta em curso contra os Houthis durante o governo Biden, além de umas forças armadas enfraquecidas durante o governo Biden. Então, eles decidiram, primeiro, adotar novos tipos de munição, munições mais baratas, novas tecnologias, mas também, com esses novos orçamentos de defesa, reconstruir nossas grandes forças armadas. As Forças Armadas dos Estados Unidos, e eu verifiquei isso de todas as formas, têm tudo de que precisam para conduzir essa campanha com a eficácia necessária. E preciso dizer, as pessoas que estão vazando esse absurdo merecem estar na cadeia. Seja lá o que for sobre esse vazamento de informações. Vamos nos concentrar nos fatos. Primeiro, ele está mentindo. Quando você me diz que temos toda a munição de que precisamos, isso não é verdade. Ou talvez mais precisamente, não importa se temos bilhões de projéteis de certos tipos de munição, se não podemos usá-los e se usá-los não realiza nada no campo de batalha. E essa é realmente a questão que estamos enfrentando aqui. Agora, como estávamos noticiando no fim de semana, e já no final da semana passada, dissemos que muita informação estava circulando por lá. Tínhamos informações internas de que um grande ataque estava planejado para o fim de semana. Eu estava planejando. Gary e eu estávamos planejando voltar no sábado ou no domingo, quando quer que isso acontecesse. E então, de repente, não houve ataque. Bem, descobrimos por meio de muitas informações, algumas delas da imprensa, que parte da razão foi que o vice-presidente e o presidente do Estado-Maior Conjunto finalmente conseguiram falar o suficiente com o presidente Trump para dizer: "Ei, temos um problema muito grande aqui." E acho que é a isso que Mike Waltz está se referindo, esses vazamentos. Porque quem quer que esteja vazando, que o vice-presidente e o presidente do Estado-Maior Conjunto estão dizendo esse tipo de coisa, podemos lidar com isso outro dia. Mas o fato é que esses caras, aparentemente, influenciaram o presidente. E assim interrompemos esses 13 dias consecutivos de ataques que vínhamos tendo. Agora, eu mencionei muitas vezes que isso parecia meio esporádico e um tanto aleatório. Então eu comecei a fazer algumas análises durante o fim de semana e realmente olhar para todo tipo de fonte diferente. Pesquisei alguns geradores de IA, muitas manchetes, conversei com várias outras pessoas que têm conhecimento sobre o que está acontecendo aqui e acho que agora tenho uma ideia bem clara do que tentamos alcançar nesses 13 dias e por que paramos no 13º dia. Do que fizemos
e do que não conseguimos fazer, e do que isso mostra sobre o que pode vir a seguir. E droga, é melhor a gente descobrir alguma coisa para fazer em seguida. Porque a única coisa que esses 13 dias revelaram foi aquilo que estávamos dizendo antes mesmo de tentarem isso. Mesmo sem todo esse conhecimento que adquiri desde então, não é preciso ser um gênio para perceber. Se vocês não conseguiram resolver isso em 40 dias, quando estavam usando tudo de melhor que tinham, com todas as condições favoráveis, incluindo toda a ajuda em conjunto com o lado israelense, se não conseguiram fazer o lado iraniano ceder naquela época, por que acham que mais 13 dias vão conseguir? E qual é a esperança se não conseguirem? Bem, agora estamos enfrentando esse problema. Ele já não é mais teórico, porque agora temos que decidir o que vamos fazer, já que estamos em níveis críticos de importantes categorias de armamentos, como os mísseis de cruzeiro de longo alcance, JASSM, os mísseis de cruzeiro Tomahawk, o interceptor THAAD e os interceptores PAC-3. Todos eles estão em uma situação crítica neste momento. E vamos analisar o que isso significa. O que eu fiz, especialmente durante o fim de semana, foi montar esse mapa aqui. Eu o gerei usando o Gemini, e eu disse, veja, vamos marcar todos os locais conhecidos que atingimos. Não o número de ataques, porque esse número por si só foi bastante alto, mas muitos desses locais foram atacados várias vezes. E dá para ver uma concentração ali na curva do Estreito de Hormuz, em torno da instalação naval de Bandar Abbas, e em vários outros lugares naquela região. Depois há alguns outros pontos espalhados, alguns em torno de Teherã, alguns lá no extremo noroeste, em Tabriz, e como vocês podem ver, o reator de água pesada em Arak. Então vários deles se espalharam, alguns até ao norte do Kuwait, e claro, na ilha de Karg, naquela área ali. Então fiz uma análise para descobrir qual era exatamente a intenção aqui, com base no que podemos ver pelos alvos atingidos. E novamente, isso foi montado a partir de todo tipo de informação. Reportagens ocidentais, iranianas, europeias, tudo o que era uma descrição confiável e válida do que foi atingido, nós reunimos. E foi assim que conseguimos chegar a essa avaliação aqui. Primeiro, o que conseguimos descobrir? Vamos olhar o que foi dito oficialmente, inclusive pelo Comando Central. Isso foi no dia 22 de julho. Quero dizer, isso foi depois do 12º dia consecutivo. E vocês veem a descrição ali. Forças dos Estados Unidos atingiram alvos de mísseis iranianos, incluindo capacidades marítimas, instalações de armazenamento de mísseis e drones, locais de vigilância costeira e recursos de defesa aérea. Os ataques degradaram ainda mais a capacidade do Irã de atacar marinheiros civis e embarcações comerciais. Agora, escutem, uma parte disso era verdade. Não tudo, mas uma parte era. Então eles recebem um crédito mínimo por dizer a verdade sobre parte do que atingiram. Mas a questão é, além de atingir esses alvos em si, qual era a intenção por trás disso? O que eles estavam tentando alcançar ao atacar aquilo? E acho que consegui identificar 3 eixos gerais de intenção operacional. Então, no nível operacional, eles estavam tentando reduzir a capacidade de ameaça marítima. Porque a ideia é, claro, reabrir o Estreito de Hormuz. É isso que estamos tentando fazer desde 2 de março. Retomar do lado iraniano o controle do Estreito de Hormuz. Então eles estavam mirando alvos que ajudariam a fazer isso. E, durante esses 13 dias, estávamos falando sobre isso. Você atinge todo tipo de coisa na costa. E observem mais uma vez o grande número desses ícones de explosão ali em torno do Estreito de Hormuz. Então, você vê por toda aquela curva em ferradura, ao longo de toda a costa, desde Bandar Abbas até Chabahar, no lado leste, e depois até a ilha de Karg, no lado oeste do estreito. Você vê muitos ataques atingindo muitas coisas ao longo da costa. Certo, isso é útil até certo ponto. Se essa fosse a única forma de o Irã controlar o Estreito de Hormuz, talvez fizesse algum sentido. Mas na prática, atingimos muitos locais de radar.
também atingimos sistemas integrados de defesa aérea. Então, além de tentar reduzir a capacidade do Irã de controlar o tráfego marítimo, a outra coisa feita ao mesmo tempo era destruir o Sistema Integrado de Defesa Aérea, o IADS, como às vezes é chamado, para que aviões e outros tipos de armamento pudessem voar sem serem interceptados. Então, derrubaríamos radares adicionais. Alguns radares estavam voltados para o tráfego marítimo, outros para ativos aéreos que se aproximavam, fossem drones, aviões ou mísseis do nosso lado. E a outra parte era usar todos esses ataques como medida coercitiva, como uma forma de pressão diplomática, para que pudéssemos, no nível diplomático e político, tentar pressionar o regime iraniano e dizer: ei, atendam às nossas exigências, deem-nos o que estamos pedindo, abram o Estreito de Hormuz e não daremos nada em troca. Essa era a intenção. Mas escute, nós dissemos isso a vocês repetidamente. Vamos voltar ao mapas. Você vê que eles estão atingindo aqueles locais conhecidos, e alguns dos que ficam mais no interior do país, como Sirjan, Shiraz e alguns outros, tinham mais a ver com as capacidades de defesa aérea, para nos permitir voar talvez mais para dentro do país. Mas o que você não vê em nenhuma dessas listas de alvos, ou pelo menos em muitas delas, é qualquer coisa sobre as cidades de mísseis. Essa é a omissão mais gritante que se possa imaginar. Afinal, temos os alvos que atacamos nos primeiros 40 dias e agora neste novo período de 13 dias. E acho que no total foram disparados algo em torno de 1.000 mísseis, provavelmente por aí. Pelo menos, podemos reunir informações públicas. E o que você conseguiu com isso? Então, você teve sucesso no nível tático. Conseguiu eliminar alguns dos radares, não todos, mas alguns. Isso tornou mais difícil para o Irã navegar ou até identificar o que está no Estreito de Hormuz em determinado momento. Isso pode ser útil. Depois você eliminou alguns dos radares aéreos, que ajudavam a identificar meios aéreos que se aproximavam. Certo, isso também é útil. Mas, se você não atingiu nenhuma das cidades de mísseis deles, isso significa que eles mantêm todas as capacidades necessárias para atacar por toda a extensão, profundidade e largura do Estreito de Hormuz, ou qualquer outra coisa nesse caso, em toda a região. Agora, você pode dizer, certo, mas estamos eliminando esses radares. Isso torna tudo mais difícil, mais difícil, mais difícil. Você percebe que basta colocar um cara num camelo, com um celular ou telefone via satélite, que ele pode descer até o estreito com um par de binóculos e dizer: ei, isto aqui está neste ponto da grade do mapa. Aí você pode destruir. É isso. É assim que é difícil. E como tivemos mais cedo hoje, Trita Parsi esteve no programa, ele disse que parte da análise dele e outras reportagens indicam que houve um avanço na capacidade de inteligência e na capacidade de seleção de alvos do Irã, além de tudo que atingimos aqui. Isso implica que a Rússia e ou a China estão fornecendo transmissões em tempo real por satélite. E adivinhe, não derrubamos nenhuma delas. Então o que fizemos durante 13 dias foi esgotar ainda mais nossas munições nas 4 categorias principais que acabei de mencionar. Então isso nos deixou ainda mais fracos e nos colocou numa situação realmente difícil. E o problema que temos agora é que, por causa da redução dos nossos estoques de mísseis, precisamos começar a fazer outras coisas, como recorrer a algumas das nossas outras reservas. Não é como se houvesse um grande estoque único com todos os mísseis que os Estados Unidos têm, em todas essas categorias, e isso estivesse simplesmente esgotando o lote inteiro. Tínhamos alguns destinados ao Oriente Médio, alguns destinados à Europa e alguns destinados principalmente à Ásia e à China. Então eles permaneceram em seus próprios compartimentos, por assim dizer. Enquanto isso, estávamos fazendo coisas aqui e tirando material dos Estados Unidos conforme havia algum tipo de estoque nacional lá. Bem, esses estoques, se não acabaram, estão realmente muito baixos. O que significa que, se vocês vão continuar depois daqui, depois desses 13 dias,
Se querem reiniciar isso, se querem ouvir alguns desses malucos que estão dizendo para voltar à guerra em larga escala, vão ter que recorrer ao que é, sem exagero, nosso suprimento de guerra, nossas reservas essenciais para uma emergência de guerra no Indo-Pacífico ou na Europa. Vocês querem fazer isso? Acham que é uma boa ideia? Acham que é uma boa ideia, olhando isso de cima, queimar toda essa munição? Tanta munição que esgotamos tudo no Oriente Médio, ficando praticamente sem nada, pelo menos nada de importância, a ponto de agora termos que recorrer ao Indo-Pacífico, que há décadas dizemos ser o pivô para a Ásia, desde o governo Obama. E até o presidente Trump disse, sim, é aqui que vamos concentrar nossa atenção. O governo Bush, antes mesmo de sair, já estava começando a dar bastante destaque à China. Agora, de repente, sabe, seja lá o que for, vamos simplesmente atacar aqueles mísseis. Então, o que quer que tivéssemos, e aliás, nunca vamos ter o suficiente, e eu já disse isso muitas vezes antes, seria ainda mais suicida entrar em guerra com a China por qualquer coisa naquela região. A menos que sejamos atacados, seria suicida para nós lutar contra a China por Taiwan, ou por alguma outra coisa no Mar do Sul da China, ou por qualquer um desses outros tipos de ilhas por lá. Seria suicídio absoluto da nossa parte fazer isso. E nós nunca tivemos mísseis suficientes para conseguir fazer isso. E todos os nossos estoques por lá, como provamos aqui no Irã, durariam o quê? Talvez 40 dias, 50 dias, 60 dias. Vamos supor que durem até mais do que isso. O que vai acontecer depois desse período? Vocês acham que a China vai ficar sem nada depois de 60 dias? Eles têm plena consciência disso, assim como os russos. E agora entendem o caráter crucial das armas de ataque e das armas de defesa aérea. Por isso, têm trabalhado sem parar em sua base industrial de defesa, para garantir estoques enormes em todas essas categorias. Enquanto isso, nós temos esgotado os nossos em guerras tolas e estúpidas no Oriente Médio e apoiando a guerra na Ucrânia. Tudo isso em nosso próprio prejuízo, nos tornando mais fracos em todos os aspectos. Foi isso que fizemos até agora. Certo, então quais são as opções aqui? Porque não é como se os JASSMs e os mísseis de cruzeiro Tomahawk fossem as únicas coisas que temos. Temos alguns outros, entre eles as JDAMs e as SDBs. SDB significa bombas de pequeno diâmetro. Elas são lançadas por aeronaves como os bombardeiros B-2, os B-1, os F-35, F-16, F-18 e vários outros tipos de aviões. Eles também podem lançar essas bombas. Então não se trata apenas dos mísseis de cruzeiro Tomahawk, que podem ser lançados do ar, do mar ou do solo, e assim por diante. Mas também há grandes problemas aí. Então acho que era disso que o embaixador Waltz estava falando naquele primeiro trecho de áudio que mostrei, quando disse, ei, temos outras munições que podemos usar, temos toneladas delas. E eles provavelmente têm mesmo. Provavelmente temos muitas JDAMs e muitas SDBs, e provavelmente algumas outras categorias também. Mas há um grande problema com elas. Você pode lançar os Tomahawks e os JASSMs. Eles são mísseis de cruzeiro de longo alcance. Você pode lançá-los literalmente a centenas de milhas de distância. Já as JDAMs, algumas variantes têm alcance de cerca de 15 milhas, outras de cerca de 30 milhas. Pelo que entendo, algumas talvez possam chegar a 40 milhas. As SDBs têm um alcance um pouco melhor. Elas podem chegar a cerca de 60 milhas. Mas todas essas armas precisam ser lançadas do ar. Elas têm que ser usadas pelos nossos caças. Então, se agora você deixa de usar esse tipo de míssil de cruzeiro Tomahawk, ou se está ficando sem ataque MS, porque também temos alguns mísseis lançados do solo que poderiam entrar nessa conta, esses também estão ficando escassos, porque também entregamos alguns deles à Ucrânia. Nós fornecemos alguns a Israel e também já usamos alguns aqui. Então, eu não sei qual é o número deles. Não consegui determinar a quantidade, mas sei que usamos muitos. Mas eles também têm números limitados e algumas limitações quanto aos lugares de onde podem ser disparados. E aí, se você vai dizer que não podemos mais usar esses mísseis de cruzeiro JASSM e Tomahawk, os de longo alcance,
então vamos ter que entrar e usar mais das nossas aeronaves. Digamos que escutemos Jack Keane e voltemos à guerra em larga escala. Certo. E digamos que tenhamos mais 40 dias. E dizemos, bem, vamos repetir a primeira aqui, mas agora usando esses outros tipos de aeronaves, em vez de todos os Tomahawks e JASSMs. E vamos ver se isso não faz os iranianos cederem em favor da paz. Bem, em primeiro lugar, isso não vai mudar nada. As cidades de mísseis são tão impenetráveis para JDAMs e SDBs quanto são para Tomahawks e JASSMs. Essa é a primeira coisa que vocês precisam entender. Mas a segunda coisa é ainda mais importante de entender. Agora então, lembrem-se, nos primeiros 40 dias disso, perdemos 42 aeronaves. Um punhado de caças, alguns aviões de reabastecimento em voo e alguns helicópteros, é claro. E também aqueles 2 C-130 que foram atingidos no solo, aparentemente enquanto tentavam resgatar um piloto. Mas foram 42. E depois há os drones MQ-9 Reaper, que são extremamente importantes para nós combatermos nesta guerra, porque fazem aquisição de alvos e vigilância de inteligência no campo de batalha. A perda deles tem sido grande até agora. Bem, se você depende desses recursos, no passado não precisávamos colocar tantos pilotos em risco, porque podíamos disparar de muito mais longe, ou a partir de locais de lançamento em terra, ou até de locais de lançamento no mar. Agora você vai ter que lançar quase todos eles, e certamente todas as JDAMs e as SDBs pelo ar. Isso significa que você precisa voar mais longe sobre território inimigo. Tem que correr mais riscos caso eles tenham mísseis antiaéreos que possam surgir ou fogo antiaéreo. Então isso vai colocá-los em risco. Temos domínio aéreo sobre o teatro de operações, mas isso não é supremacia aérea. Ainda existe um risco, e ele vai continuar existindo. Mas há também a questão de desgastar os aviões. Vocês vão colocar tantas horas de voo nessas aeronaves em coisas para as quais elas não foram projetadas. Elas não estão preparadas para isso. Nossa força aérea não foi projetada para travar um combate aéreo contínuo, de longo prazo e sustentado. Vamos acabar desgastando essas plataformas. E de novo, assim como ao esgotar os mísseis de alta velocidade e longo alcance, os JASSMs e os Tomahawks, vocês começam a consumir seus caças de quarta e quinta geração. E o que vamos fazer se de repente precisarmos entrar em uma luta inesperada contra a Rússia ou a China? Poucas pessoas estão pensando nisso. Eu estou. Os chineses e os russos também. Eles estão acompanhando isso. E acho que uma das razões pelas quais eles não entraram nesta guerra é que estão satisfeitos em nos deixar continuar esgotando todos os nossos mísseis, especialmente os nossos importantes mísseis de longo alcance e de defesa aérea. E estão satisfeitos em nos deixar esgotar nossas aeronaves, nossas JDAMs e todo o resto. Porque nem mesmo isso pode ser fabricado de forma eficaz, sabe? 100 unidades por vez. Não dá para aumentar essa produção muito rápido. Estamos tentando fazer muita coisa nesse sentido, mas leva tempo. E estou falando de tempo medido em anos. Quando Mike Waltz, naquele trecho que mostrei a vocês no começo do programa, fez aquele mesmo comentário, tipo, e nós estamos expandindo, construindo todo tipo de fábrica nova. É ótimo. Daqui a anos, em 2028, 2029, 2030, essa guerra vai acabar muito antes disso. Nem vamos conseguir chegar a esse ponto, pessoal, se a nossa economia não sobreviver a isso. E falo mais sobre isso daqui a pouco. Mas agora, estou falando da nossa defesa nacional. Entendam isto. Tudo o que estou dizendo agora continua corroendo e reduzindo a nossa capacidade de segurança nacional por causa de uma guerra que Benjamin Netanyahu queria. E ele vai estar aqui amanhã. Só Deus sabe o que ele vai conseguir fazer, o presidente Trump fazer. Ele certamente vai tentar fazer com que ele volte a uma guerra em grande escala. Mas não podemos fazer isso e, ao mesmo tempo, manter nossas exigências globais, porque estamos degradando nossa prontidão militar em todas as áreas, em tudo que importa para uma guerra que não importa. É isso que precisamos entender aqui.
Então, esses são alguns dos maiores problemas que temos. O ritmo de consumo seria simplesmente astronômico. Se fizéssemos outra campanha de bombardeios de 40 dias, se fizéssemos outra campanha de bombardeios de 13 dias, tudo o que conseguiríamos seria gastar mais da nossa munição. Isso não mudaria o equilíbrio de poder no terreno, porque nem estamos atingindo os alvos que importam, já que o Irã previu isso. E não importa o que tiremos deles, não importa quantas pessoas matemos, nem quanta dificuldade isso causa à economia deles, eles vão aguentar. Eles já tiveram experiência em fazer isso antes. A cultura deles, a religião deles, a mentalidade deles agora é de sofrimento, e eles estão dispostos a fazer isso, porque a raiva que sentem de nós é muito grande. E eles percebem que também sabem fazer as contas. Eles conseguem ver todas essas coisas que estou apontando para vocês e percebem que quanto mais isso se prolonga, a guerra de desgaste não vai prejudicá-los, pessoal. Vai nos prejudicar. E entendam isto. Numa guerra de desgaste, os dois lados vão sofrer danos. É assim que funciona. Não tem como evitar. Mas vocês precisam conseguir sobreviver um dia a mais do que o outro lado. Então, se eles ficarem sem munição, se a economia deles despencar, tudo o que vocês precisam fazer é sobreviver um dia a mais. E isso é algo muito importante de entender sobre esta guerra. Para os Estados Unidos terem sucesso, temos de derrotar o Irã militar e politicamente. Ou conseguimos a mudança de regime que Sid Rosenberg estava implorando ontem. Eu mostrei isso a vocês no domingo. Ou fazemos com que eles cumpram o que estamos fazendo. Mas como vamos conseguir isso se ficarmos sem munição? Como vamos conseguir isso se eles forem capazes de ir além do que nós conseguimos, porque a mentalidade deles é sofrer? E mesmo que tenham de sofrer grandes perdas, até perdas físicas, eles estão dispostos a isso. E já demonstraram isso. Não é só retórica. Eles já demonstraram isso antes. E se tentarmos fazer isso e acabarmos apenas nos enfraquecendo e provando, mais uma vez, que não conseguimos penetrar montanhas de granito? Pessoal, isso não é tão difícil de entender. Talvez vocês não gostem da resposta, mas os fundamentos estão gritando que vão se impor. E será assim se continuarmos ignorando a realidade. E, infelizmente, há quem queira ignorar a realidade. Então deixa eu mostrar algo que passou na Fox News. Acho que foi hoje. Perguntaram a Victoria Coates se deveríamos pensar em fazer outra coisa, como encontrar uma saída diplomática para isso. E como a âncora vai dizer daqui a pouco, bater em retirada, o que obviamente é uma expressão envenenada. Mas ela responde a isso dizendo que sim, não deveríamos fazer isso. Se conseguirmos administrar nossa situação econômica com responsabilidade e evitar causar sofrimento excessivo ao povo americano, essa pressão interna sobre o Irã pode ser o que, no fim das contas, leve isso até a linha de chegada. Então você concorda com o senador Kennedy? Os Estados Unidos não deveriam bater em retirada e abandonar tudo, certo? Não, eu não vejo sentido nisso. Quero dizer, o presidente fez o que nenhum presidente anterior esteve disposto a fazer. Tomou grandes ações militares contra o Irã, de fato degradou sua capacidade física e atacou seu programa nuclear. Seria um desperdício de tempo e esforço se recuássemos e abandonássemos tudo, especialmente porque acho que colocamos em movimento uma espécie de desintegração inevitável do regime iraniano. Meu Deus, você está falando sério? Dá para dizer isso sem rir? E por que o apresentador não disse nada? Desintegração inevitável do regime iraniano. Você não ouviu? Obviamente não ouviu isso. Você não sabe que eles sofreram 8 anos de uma guerra que nós apoiamos, do Iraque contra o Irã? 8 anos. Centenas de milhares, não 3 ou 4 mil, não 10 ou 20 mil, centenas de milhares de mortos. O Irã com sua economia praticamente destruída, e ainda assim, eles resistiram e sobreviveram. Isso é história recente. E de alguma forma, você acha que agora, depois de algumas semanas de dificuldades econômicas, eles vão agir de forma diferente do que agiram antes, há apenas alguns anos?
Quero dizer, isso é insano, porque ela está aconselhando os Estados Unidos a seguir um caminho de ação que inevitavelmente levaria à destruição do regime iraniano, quando não há evidência disso. Na verdade, há evidências gritantes do contrário. Até politicamente, vemos um endurecimento da determinação deles e o apoio de dezenas de milhões de pessoas ao governo, algo que nunca existiu antes, certamente não nesse nível, nem nessa intensidade, graças à nossa guerra por escolha. Ela parece não perceber isso. Não, vamos simplesmente disparar mais alguns mísseis e não recuar por causa da falácia do custo afundado. É bem, nós já fizemos esse tipo de coisa. Seria um desperdício se simplesmente fôssemos embora agora. Foi um desperdício no dia em que você começou, Victoria. Esse é o problema, presidente Trump. Você nunca deveria ter começado isso. E esse custo irrecuperável também foi pago com sangue, mas também com recursos e munição. Munição de verdade. Algumas coisas são mais importantes do que dinheiro. Você pode destinar 100 bilhões de dólares para um monte de novos mísseis, mas não consegue fabricá-los antes de alguns anos. Então você fala sobre o que é inevitável. Vamos olhar para o que pode ser inevitável. Por causa de tudo isso, o fechamento do Estreito de Hormuz e a restrição agora em Bab el-Mandeb, no Mar Vermelho, só agravaram o problema. Há alguns problemas de curto prazo se aproximando. Não é apenas o preço do petróleo, nem mesmo apenas o abastecimento global de petróleo, por mais importante que isso seja. As coisas mais importantes são o diesel, o combustível de aviação, os fertilizantes e o hélio. Porque tantas outras atividades econômicas dependem dessas coisas. Você não consegue produzir PIB se não tiver todos os insumos energéticos. E isso quer dizer todos eles. Não só petróleo, não só gás, não só energia, mas o diesel para transportar as coisas, os fertilizantes para plantar as lavouras, o combustível de aviação para transportar coisas e pessoas, obviamente. E todas essas coisas estão sob restrição significativa agora. E nem se trata tanto do preço do petróleo em si, mas dos derivados que saem dele, porque a atividade econômica é feita de todas essas coisas. E você quer arriscar tudo isso tentando coagir o pequeno Irã a fazer algo que nós queremos. O que é que nós ganhamos com isso, diante de todo esse custo enorme? É uma loucura. E ainda assim, estamos seguindo por um caminho em que estamos nos tornando militarmente indefesos. Se não indefesos, severamente limitados. Não importa quantos aviões, porta-aviões, tanques, seja lá o que for, nós tenhamos. Se você não tem munição para todo esse equipamento, pessoal, isso não vai valer porcaria nenhuma. Então você está desgastando as Forças Armadas. Está reduzindo os estoques de defesa. Está consumindo nossas reservas de petróleo, a reserva estratégica de petróleo. Está aumentando o custo de fazer qualquer coisa e diminuindo a disponibilidade dos próprios insumos, dos insumos petrolíferos de que precisamos para fazer nossa economia funcionar. E não há como você arrancar o controle disso do Estreito de Hormuz, nem provavelmente de Bab el-Mandeb. E ainda assim, nada disso parece entrar na cabeça dessas pessoas. Porque por pior que tenha sido para Victoria Coates, para Jack Keane, isso é muito mais direto. Estamos num caminho, eu acho, de retorno a grandes operações de combate. E certamente, se conseguirmos voltar a isso, será bastante devastador para o Irã. Eles não só perderão a capacidade militar que ainda lhes resta, como também perderão toda a viabilidade econômica que têm, incluindo o setor petrolífero e outros negócios que lhes geram renda. Nosso plano é bastante amplo. Vai além de tudo que fizemos na Operação Fúria Épica e mais. E, obviamente, os israelenses vão participar. Sabe o que é absurdo nesse comentário? Ele é o presidente do Instituto para o Estudo da Guerra. E eu digo o tempo todo, eles são muito bons com mapas, mas péssimos em análise. Bem, às vezes, quando ninguém está prestando atenção, eu estava. Às vezes eles realmente dizem a verdade, em detalhes, em alguns desses relatórios que publicam.
Eles publicam relatórios todos os dias. Sobre essa ofensiva de 13 dias, nem sei como chamar isso, essa mini-ofensiva que acabamos de fazer, o ISW fez uma análise. Porque já faz o quê? 2 ou 3 dias que não fazemos nenhuma. Então eles analisaram o que foi feito. Jack Keane, o presidente do Instituto para o Estudo da Guerra, acabou de dizer: "Ei cara, vamos voltar e fazer outra, ainda maior do que a guerra de 40 dias aqui." Mas aí você olha o que a organização dele disse sobre a guerra de 13 dias, e isso é um pouco diferente do que ele está dizendo aqui. Isso foi publicado ontem. O nível e o tipo atuais dos ataques dos Estados Unidos provavelmente não conseguiram afetar de forma significativa a disposição do regime iraniano de buscar e assegurar seus objetivos estratégicos pela força, incluindo o controle de longo prazo sobre o Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos atingiram cerca de 1.000 alvos entre 12 e 24 de julho, em comparação com 13.000 em 38 dias da primeira fase da guerra, em abril e março. Os Estados Unidos não realizaram ataques no Irã desde 24 de julho. Então vocês fracassaram com os 13.000 alvos que atingiram em 40 dias, ou 38, como eles disseram. Mais 1.000 aqui. Vocês fracassaram aqui. O senhor fracassou aqui. E agora, senhor presidente, quer voltar e fazer ainda mais? Por que essas 2 tentativas fracassaram? Foi porque o senhor não usou bombas suficientes? Ou foi porque todas as bombas que usou não conseguiam penetrar as montanhas de granito? Pessoal, não é tão difícil entender. Algum tipo de névoa, algum tipo de cegueira nebulosa sobre a elite do nosso país. Ou isso, ou eles realmente querem voltar à guerra, porque querem que isso mergulhe numa grande luta. Eu não sei. Há muitas teorias circulando por aí sobre isso. Eu costumava descartá-las de imediato. Mas quando você vê tantas pessoas aparentemente inteligentes tomando medidas que quase não podem fazer outra coisa além de nos levar à destruição e ao fracasso, certamente há uma derrota. E mais uma vez, lembrem-se, China e Rússia estão prestando muita atenção a isso. E elas veem essa potência militar americana, antes tão poderosa, se dilacerando e nos deixando indefesos. Se quisessem começar uma guerra, não acho que seja do interesse de nenhuma delas fazer isso agora. Mas é preciso pensar que elas estão considerando essa possibilidade agora, porque estão vendo os Estados Unidos. Elas sabem que não conseguimos fazer isso. Nossa base industrial é uma fração patética do que poderia ser, do que é a delas. Porque não queremos fazer isso. Não quisemos entrar de vez em uma economia de guerra. Só queremos que essas empresas ganhem muito dinheiro e então vamos continuar fazendo as coisas como sempre fizemos, talvez um pouco mais. Vamos ampliar isso um pouco. Mas não vai acontecer a tempo. Isso está há vários anos no futuro, se é que vai acontecer algum dia. Sim, podemos chegar a $1,5 trilhão de dólares, um número louco, um orçamento de defesa de $1 trilhão. Mas o que isso vai fazer por nós? Isso está há anos no futuro. Isso está colocando dinheiro no bolso das pessoas agora. Todos esses ricos, toda essa elite, estão ganhando dinheiro a rodo. Então, eles não poderiam estar mais felizes. Mas a nossa defesa nacional está sendo destruída diante dos seus olhos, com base nos conselhos de pessoas como Victoria Coates, Jack Keane, General Kellogg, Mike Pompeo, todas essas pessoas diferentes que continuamos trazendo aqui, e o presidente Trump, porque ele está no topo da lista. Ele é quem toma as decisões. É ele quem vai decidir isso. E você tem caras como Mike Waltz e várias dessas outras pessoas que estavam nos programas de domingo. O senador Kennedy foi outro neste fim de semana, dando toda a desculpa possível para justificar por que precisamos continuar lutando guerras aparentemente alheios a tudo o que estou dizendo aqui. Eu acho, de novo, que simplesmente não tenho conhecimento suficiente para saber se há alguma razão distorcida pela qual eles querem seguir um caminho que vai nos deixar militarmente indefesos. Não parece fazer sentido nenhum. Mas o que eles estão fazendo agora definitivamente também não faz sentido.
Isso que estou dizendo a vocês não é difícil de descobrir. Não tenho acesso a nenhuma informação sigilosa. Não tenho acesso a ninguém que tenha informação sigilosa. Tudo isso é material de fontes abertas. Grande parte foi fornecida pelo Comando Central. Muito obrigado. Outras informações vêm de algumas fontes do Oriente Médio. É tudo fonte aberta. Qualquer um consegue descobrir isso. Por que eles não conseguem? A maioria das pessoas que coloco aqui na TV, talvez com exceção de Victoria Coates, tem acesso a informações sigilosas. Elas têm acesso a pessoas com informações sigilosas. Como podem não descobrir essas coisas? E então você vê isso se manifestar no terreno. Não é difícil entender. Eu não sei quais são as motivações. Vou parar de especular, porque isso não ajuda em nada. Mas o que vou continuar fazendo por vocês é não me deixar intimidar nem comprometer, dizer a verdade e mostrar claramente que o que vocês estão vendo com os próprios olhos é real, e mostrar as possíveis consequências disso mais adiante para vocês. Não apenas para o nosso país, mas para vocês pessoalmente, por causa de todas essas situações econômicas. Estou dizendo, o presidente Trump, ou quem quer que tenha sido, fez mais uma vez um trabalho magistral de manipulação do mercado de petróleo. O preço caiu uns 7, 8 dólares durante o fim de semana, com a alegação de que algum tipo de nova diplomacia estava chegando. Queremos dar uma chance à paz. O embaixador disse que há espaço para mais diplomacia e mais conversas, o que é uma completa besteira. Não há conversas. O lado iraniano diz que não está falando com ninguém aqui, porque não confia numa palavra do que dizemos. Aquilo foi para o mercado, e funcionou hoje. Mas o que não fez foi mudar a quantidade de petróleo no mercado. Não afetou quanto combustível diesel existe, quanto combustível de aviação existe, quanto fertilizante existe, nem todo o hélio e assim por diante. E a falta de insumos é o que vai afetar a sua agricultura, a chegada dos alimentos ao mercado, o transporte de tudo. Tudo isso é real, vai se acumular, e você não pode manipular isso para fazê-lo desaparecer. É a realidade. E todas essas coisas estão chegando aqui. E nós só temos que esperar e torcer para que, como o presidente Trump, pelo menos tenha reconhecido e admitido que aquela coisa dos 13 dias fracassou, e tenha dito, ei, temos que parar e fazer algo diferente. Então eles não tiveram o grande Merrill no fim de semana. Então ainda há alguma esperança de que informação suficiente possa chegar ao público e que um pouco de bom senso possa prevalecer, pelo menos para nos impedir de continuar nos enfraquecendo e de colocar nosso país e nossa segurança nacional em uma vulnerabilidade desnecessária. Só podemos esperar. Mas vocês vão continuar recebendo a verdade aqui. Agradecemos a vocês. Esperamos ver vocês amanhã no Daniel Davis Deep Dive.